Você já tentou parar de comer açúcar e simplesmente não conseguiu? Promete que dessa vez vai ser diferente. Mas quando percebe, está abrindo um chocolate, um doce ou aquele só um pedacinho que nunca é só um. E aí vem a culpa, a sensação de falta de controle. Como se o problema fosse você. Mas e se eu te dissesse que não é? E se na verdade o seu cérebro estivesse sendo treinado todos os dias a querer mais açúcar, quase como um vício silencioso? O açúcar ativa no seu cérebro o mesmo sistema de recompensa ligado ao prazer, à motivação e também aos comportamentos repetitivos. É como se cada doce fosse um pequeno gatilho que ensina o seu cérebro a pedir mais. E quando você tenta parar, ele reage. Nos próximos minutos, você vai entender o que realmente acontece no seu cérebro quando você corta o açúcar. E por que isso pode mudar completamente sua relação com a comida. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Em que momento do dia a vontade por doce aparece com mais força? Para muita gente, é depois do almoço. Para outros, no meio da tarde ou à noite, quando finalmente o corpo desacelera. E o mais curioso é que, muitas vezes, não é fome de verdade. Você pode ter acabado de comer e ainda assim sentir aquela necessidade quase automática de algo doce. É como se fosse um impulso. Você pensa, só hoje, só um pouquinho. E quando percebe, já aconteceu de novo. Depois vem a culpa, a sensação de ter perdido o controle e a promessa de que amanhã vai ser diferente. Mas no dia seguinte, o ciclo se repete. E é aqui que muita gente se engana. Porque parece uma questão de disciplina, de força de vontade. Mas na prática, não é isso que está acontecendo. O que você está sentindo não é simplesmente desejo. É um comportamento condicionado. Seu cérebro aprendeu, ao longo do tempo, a associar o açúcar com recompensa, alívio e prazer. E quando ele não recebe isso, ele cobra. Para entender por que isso acontece, a gente precisa olhar para um ponto central: a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor ligado ao prazer, à motivação e ao aprendizado. Ela não é exatamente o prazer em si, mas o sinal que diz ao seu cérebro: isso é importante, vale a pena repetir. E é aí que o açúcar entra. Quando você consome algo doce, especialmente açúcar refinado, ocorre uma liberação rápida de dopamina no cérebro. É um pico intenso, imediato e altamente recompensador. O problema é que esse tipo de estímulo é muito mais forte do que aquilo que o nosso cérebro evoluiu para lidar. Na natureza, o doce era raro. Frutas, por exemplo, vinham com fibras, água, nutrientes e um nível moderado de açúcar. Hoje não. Você encontra açúcar concentrado em praticamente tudo e em níveis muito mais altos do que o cérebro espera. Isso cria um efeito importante. Quanto mais você consome, mais o seu cérebro aprende que aquilo é uma fonte fácil e rápida de prazer. É como apertar um botão que sempre funciona. Com o tempo, esse ciclo se fortalece. Você come, libera dopamina, o cérebro registra e passa a buscar aquilo de novo. Funciona quase como as redes sociais. Cada notificação, cada like, gera um pequeno estímulo de recompensa. E quanto mais você recebe, mais você quer. Com o açúcar, o mecanismo é o mesmo, só que químico. Agora que você entende o papel da dopamina, fica mais fácil perceber por que o açúcar pode se tornar tão difícil de controlar. O cérebro funciona por adaptação. Quando ele recebe estímulos muito intensos com frequência, como os picos de dopamina causados pelo açúcar, ele começa a se ajustar. E esse ajuste tem um efeito importante. A sensibilidade diminui, ou seja, aquilo que antes gerava prazer com pouca quantidade passa a exigir mais doce, mais frequência, mais estímulo. É assim que o ciclo se forma. Você não está comendo porque quer, mas porque seu cérebro aprendeu a precisar daquela recompensa. E quando ela não vem, algo muda. Surge a inquietação, a vontade constante, a sensação de que falta alguma coisa. Não é só psicológico, é um sinal real de um sistema que foi condicionado a funcionar desse jeito.
E aqui está o ponto mais importante. Você não perdeu o controle. Seu cérebro foi treinado, repetidamente, a buscar esse tipo de estímulo. E como qualquer padrão aprendido, ele pode ser revertido. Quando você decide cortar o açúcar, os primeiros dias costumam ser os mais desafiadores, e isso não acontece por acaso. Seu cérebro estava acostumado a receber estímulos rápidos e frequentes de prazer. De repente, eles desaparecem, e a resposta vem quase imediatamente. Nos primeiros 1 ou 2 dias, é comum sentir irritação, impaciência e uma vontade intensa por doce, mesmo sem estar com fome. É como se o corpo estivesse pedindo algo que ficou faltando. Algumas pessoas também relatam cansaço, dificuldade de concentração e até dor de cabeça leve. Isso acontece porque o cérebro ainda está esperando aquele pico de dopamina que vinha com o açúcar. E quando ele não vem, há uma espécie de queda temporária. Mas aqui está o ponto importante. Isso não significa que algo está errado. Na verdade, é o oposto. Esses sinais mostram que o seu corpo está percebendo a mudança e começando a se adaptar. É como qualquer hábito que é interrompido de repente. No começo parece difícil, mas isso faz parte do processo. E o mais interessante é que essa fase não dura para sempre. Depois dos primeiros dias mais intensos, algo começa a mudar. Entre o 3º e o 4º dia, o cérebro entra em uma fase de transição. Os sintomas ainda podem aparecer, mas já não têm a mesma força. A vontade por doce começa a diminuir. Não desaparece totalmente, mas deixa de ser constante. E isso acontece porque o cérebro começa a se ajustar à ausência daqueles picos rápidos de dopamina. É como se ele estivesse recalculando a rota. Nesse período, algumas pessoas ainda sentem pequenas oscilações de humor ou momentos de desânimo, mas ao mesmo tempo começam a perceber algo diferente. A energia fica mais estável. Sem os altos e baixos causados pelo açúcar, o corpo começa a funcionar de forma mais equilibrada. E com isso, a mente também muda. Aquela urgência constante por recompensa vai perdendo força. O cérebro começa, aos poucos, a sair do modo automático e recuperar o controle. É uma fase silenciosa, mas extremamente importante, porque é aqui que a mudança realmente começa a acontecer. E se você passa por esse ponto, o restante do processo tende a ficar muito mais fácil. É a partir do 5º dia que muitas pessoas percebem uma virada clara. A vontade por doce, que antes parecia constante, começa a diminuir de forma significativa. Não porque você está se forçando mais, mas porque o seu cérebro já não está pedindo com a mesma intensidade. Isso acontece porque aquele ciclo de picos rápidos de dopamina começa a se estabilizar. Sem estímulos exagerados, o cérebro volta a funcionar de forma mais equilibrada. E com isso, algo interessante acontece. O prazer deixa de depender apenas do açúcar. Pequenas coisas, como uma refeição simples, um momento de descanso ou até uma tarefa concluída, começam a gerar uma sensação de satisfação mais natural. Além disso, muitas pessoas relatam uma melhora na clareza mental. Pensar fica mais fácil. Decidir fica mais leve. E, principalmente, a sensação de controle volta. Você não precisa mais lutar contra a vontade o tempo todo. Ela simplesmente deixa de dominar. É como sair de um piloto automático e retomar o comando. Essa fase marca o início de uma nova relação com a comida. Mais consciente, mais estável e muito mais livre. Depois desses primeiros dias, a mudança mais importante não está só no comportamento, mas na forma como o seu cérebro funciona. Com a redução dos estímulos intensos causados pelo açúcar, o sistema de recompensa começa a se reequilibrar. A dopamina deixa de oscilar em picos e quedas bruscas e passa a funcionar de forma mais estável. E isso tem um efeito direto na sua percepção de prazer. Aquilo que antes parecia sem graça, como uma refeição simples ou atividades do dia a dia, volta a ter valor, não porque mudou por fora, mas porque o seu cérebro voltou a responder de forma mais sensível. Esse processo é conhecido como uma espécie de ressensibilização, ou seja, você precisa de menos estímulo para sentir satisfação. E isso muda completamente o jogo, porque quando o prazer deixa de depender de estímulos extremos, você ganha algo muito mais importante:
autonomia. Você passa a escolher, em vez de reagir. Seu comportamento deixa de ser guiado por impulsos automáticos e passa a ser mais consciente. E é exatamente isso que permite uma relação mais equilibrada com a comida, sem excessos, sem culpa e sem aquela sensação constante de perda de controle. Tudo isso que acontece no cérebro não fica só na teoria. Ele aparece, de forma muito clara, na sua rotina. Uma das primeiras mudanças que muitas pessoas percebem é no foco. Sem aquelas oscilações rápidas de energia, a mente fica mais estável. Você consegue se concentrar por mais tempo, sem aquela sensação de cansaço constante. Outro ponto importante é a ansiedade. Quando o cérebro deixa de depender de estímulos frequentes de recompensa, a necessidade de compensar com comida também diminui. Você não sente mais aquela urgência de comer algo doce para se sentir melhor, e isso traz uma sensação de leveza mental. Além disso, a relação com a comida muda. Você passa a comer com mais consciência, e não por impulso. A fome fica mais clara, as escolhas ficam mais naturais, e talvez o benefício mais importante seja esse. Você deixa de pensar em comida o tempo todo, a mente fica mais livre, e quando isso acontece, sobra espaço para outras coisas: trabalho, descanso, prioridades. No fim, não é só sobre açúcar. É sobre recuperar equilíbrio, energia e controle sobre as próprias decisões. Depois de entender tudo isso, é comum pensar que a solução é simples: nunca mais consumir açúcar. Mas não é bem assim. O problema não está no açúcar isolado, e sim no excesso, especialmente aquele presente em alimentos ultraprocessados, consumidos com frequência e sem perceber. Existe uma diferença importante entre o açúcar naturalmente presente nos alimentos, como nas frutas, e o açúcar concentrado, adicionado em produtos industrializados. E entender isso muda completamente a abordagem. Porque o objetivo não é viver em restrição constante. É sair do automático. É ter consciência. Quando o seu cérebro está equilibrado, você não precisa eliminar tudo. Você consegue escolher. Comer um doce ocasionalmente deixa de ser um gatilho e passa a ser apenas uma escolha. E é isso que define uma relação saudável. Não é a ausência total. É o controle. No final das contas, o que esse processo mostra é algo simples, mas poderoso. O seu cérebro não está quebrado. Ele só foi condicionado. Durante muito tempo, ele aprendeu a associar o açúcar com prazer, alívio e recompensa. E por isso, parecia tão difícil parar. Mas quando você entende o que está por trás desse comportamento, tudo muda. Porque deixa de ser uma luta contra você mesmo e passa a ser um processo de ajuste, de reequilíbrio, de retomada de controle. E talvez a pergunta mais importante agora seja: em que momento do seu dia o açúcar mais te domina? É no cansaço? Na ansiedade? No automático? Perceber isso já é o primeiro passo. Agora me conta aqui nos comentários. Qual é o momento em que você mais sente vontade de doce? Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e dá um like porque isso ajuda muito a gente. E se quiser dar mais um passo a uma vida mais saudável, na descrição do vídeo você encontra algumas sugestões que podem ajudar muito. Um forte abraço e se cuidem!